Amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, estamos começando mais um programa, Escola da Fé, toda quinta-feira neste horário, às 20 horas. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui participando ao vivo do programa, no nosso estúdio Santa Clara. Queremos continuar o estudo que estamos fazendo sobre espiritualidade, ok? Nós vamos começar pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por nós nessa hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí. Espiritualidade sempre tem que começar com oração. Tudo que a gente fizer, ou seja na igreja, ou seja no trabalho profissional, começar rezando, para que tenha a bênção de Deus. Não podemos esquecer aquele Salmo 126 que diz, não é? Se não é Deus quem constrói a casa, em vão trabalham seus construtores. Se não é Deus quem vigia a cidade, em vão guardam os seus sentinelas. Quer dizer, em outras palavras, sem Deus não vai, né? Jesus disse bem claro, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. É uma lição que a gente esquece, né? Mas não podemos esquecer disso. Toda vez que a gente faz as coisas rezando, pode ter certeza, vai dar certo. Ok? Muito bem, quero dar as boas-vindas a vocês mais uma vez. Depois do intervalo vou dizer a cidade de vocês. Quero lembrar que às 8h30, mais ou menos, nós teremos 20h30, o horário político obrigatório, né? Tem gente chegando para cá, por que a Canção Nova está passando programa político? É obrigatório. Todas as televisões têm que passar, não é a Canção Nova que programa. Ok? Isso aí já vem lá do Tribunal Eleitoral, obrigado para passar em qualquer televisão, ok? Não é nenhuma preferência da Canção Nova para o partido A ou B que está fazendo propaganda, não. Então, entendo bem isso. Muito bem, vocês estão vendo aqui um livro, né? Nós já mostramos esse livro mais uma vez, O Amor Misericordioso, a Força que Transforma o Mundo. Padre Fernando Santa Maria, um padre da Canção Nova, fez seu mestrado lá em Portugal, viveu um bom tempo em Portugal e escreveu esse livro. Está escrito aqui, né? O Padre Fernando apresenta uma compreensão da revelação cristã à luz do amor misericordioso de Deus. Tá? Através dessa leitura, debruçaremos pela fé e pela razão nos mistérios de Deus. Está aí mais um livro da editora Canção Nova, né? Colocado aí para nós. Agora, eu queria colocar um outro aviso aqui muito importante. Os Correios estão de greve, né? Então, a revista da Canção Nova não tem chegado às pessoas. Os sócios contribuindo, consequentemente, o boleto que vem junto para você fazer a sua contribuição mensal também não chega. Então, a Canção Nova pede a você encarecidamente, imprima esse boleto pela internet. É só você entrar aí no site, vou dizer aqui, vai aparecer aí depois, né? clube.cançãonova.com, muito fácil, clube.cançãonova.com. Você pode imprimir o boleto e pagar a sua contribuição, ok? Ou então, qualquer dúvida, ligar para o telefone 12 31 86 2600, você tira as suas dúvidas. Olha, a Canção Nova nunca esteve numa situação tão difícil. Eu sou do conselho da Fundação João Paulo II, que mantém a Canção Nova. A campanha desse mês passado, não chegou a 60%. Isso quer dizer, ficou um rombo
nas despesas mensais de 42%. Agora você faz uma conta, a Canção Nova gasta cerca de 22, 23 milhões por mês. Faltam 40% disso. Cerca de 8 a 10 milhões de reais. O que a Canção Nova tem que fazer para não sair do ar, para não parar tudo, as casas de missão, a internet? Tem que tirar esse dinheiro no banco. Ok? Nós sabemos que o Brasil está numa situação difícil, de alto desemprego, e os maiores contribuintes da Canção Nova são exatamente a faixa que está sofrendo mais desemprego. Mas Deus está vendo tudo isso. A Canção Nova tem quase 40 anos de existência e sempre viveu assim, com contribuição das pessoas. Então, qual é o apelo que eu faço aqui? Aquela pessoa que está empregada, bem empregada, quem sabe se você pode fazer uma contribuição a mais por aquele que está desempregado e não pode contribuir. Porque além desse problema difícil de manter a despesa mensal, a Canção Nova tem um outro problema que você sabe. Nós já temos falado aqui, é passar todo o sistema de transmissão do sistema analógico antigo para o sistema digital. Essas máquinas todas que vocês vão vendo, filmadoras aqui, vão ter que trocar tudo. E cada máquina dessa, sabe quanto é que custa? R$50 mil. É tudo de alta definição, tudo importado. As torres de transmissão do sinal para o satélite tem que trocar tudo. Por quê? Porque tudo estava no sistema antigo, analógico, e vai para o sistema agora digital. Ok? E tem prazo, né, do governo para você fazer isso. O prazo já está marcado faz tempo, que a Canção Nova já tem 120 cidades que já tem o sinal digital. Mas quantas cidades tem o Brasil? 6.000 cidades. Quer dizer, falta muita coisa ainda, entenderam? Mas Deus está vendo tudo. A Canção Nova nasceu como uma obra de Deus, para Deus. Ninguém aqui tem outro interesse a não ser salvação das almas, né? Nós acreditamos que a providência divina vai resolver tudo isso. Mas a providência divina conta com a gente, né? A chamada... a teologia ensina, né? São as obras segundas. Deus não age diretamente. Deus age pelas causas segundas. O que é causa segunda? Ele age através das pessoas. Deus não chega aqui e traz um cheque para o Padre João. Está aqui, Padre João, o cheque do mês. Não. Deus tira um pouquinho do bolso de cada um e faz a coisa. E qual é a vantagem? Por que Deus faz assim? Porque aí cada um que contribui tem mérito diante de Deus. Tem graça diante de Deus. Ok? Então, olha, eu digo a vocês, estou aqui há cerca de 40 anos acompanhando esse homem chamado Monsenhor Jonas Abib. O conheci com 20 anos de idade e nunca me separei dele. Hoje eu estou com 67 anos de idade. São 40, esse homem celebrou meu casamento em 1972. Né? Tem um livro aí que eu lancei, 40 anos, tem a foto dele na capa, celebrando o nosso casamento. Eu conheço a luta desse homem. Com 80 anos de idade, está aí dia e noite trabalhando. O povo brigando porque quer aposentar com 50, 60 anos, o padre está com 80, dia e noite na labuta. Rezando, pregando, escrevendo, ok? Eu digo essas coisas aqui para as pessoas perceberem, né, a luta que é manter um sistema desse de televisão, de internet, de casas de missão. Tem casas de missão na Terra Santa, tem casas de missão em Roma, tem casas de missão em vários países da América Latina, na França, Portugal, não é? Fazendo o quê? Evangelizando, ok? Tem 2 casas aqui de formação de discípulos, de pré-discípulos, dou aula lá, Lavrinhas e Queluz. Tudo isso, gente, é despesa. Quer dizer, então a gente faz um apelo muito grande para que quem pode, né, aumentar, quem sabe, a contribuição nesse mês de maio, o mês da Virgem Maria. A Virgem Maria há de nos ajudar nesse aspecto. Aliás, eu quero dizer que por causa do mês de maio, semana que vem, o programa da semana que vem, dia 11, né, hoje 4, dia 11, vamos fazer um programa sobre Nossa Senhora de Fátima. Por quê? Porque dia 13 completa, então, né, 100 anos das aparições, do início das aparições em Fátima. Então, quero fazer um programa dia 11 sobre as aparições de Fátima e tudo que a gente conhece dali, né? E também, na semana seguinte, que é o dia 18, estará aqui, se Deus quiser,
o novo arcebispo de Aparecida do Norte, Dom Orlando Brandes, que vem aqui, né? Convidei, ele aceitou vir, conversar sobre os 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida. E outras coisas, vamos conversar também sobre a reunião dos bispos que está havendo aqui em Itaici. Todo ano os bispos se reúnem aqui em Itaici, não, Aparecida, né? 370 bispos, é uma das maiores conferências de bispos do mundo, a do Brasil. Estão estudando muitos assuntos lá, então Dom Orlando Brandes vem também explicar para nós aqui. Dom Orlando acabou de substituir o cardeal Dom Damasceno, né? Que está com quase 80 anos, e aliás estive com ele ontem em Aparecida, está bem, mas já é bispo agora emérito, como nós dizemos. Muito bem, vamos continuar o nosso estudo. Até a semana passada eu falei, nós estamos estudando a espiritualidade, uma coisa muito importante, né? Eu falei da espiritualidade ao longo da vida da igreja. Então, quem acompanhou as últimas aulas da Escola da Fé, eu falei da espiritualidade na Idade Antiga, aquela espiritualidade dos mártires, né? Que enfrentavam a morte sem medo, por amor a Deus, crendo na ressurreição, iam para as arenas romanas morrer enfrentando os leões e tudo. Depois tivemos a espiritualidade na Idade Média, os 1000 anos de Idade Média, mais ou menos do ano 500 ao ano 1500. A espiritualidade da Idade Média se baseava-se muito, né, em peregrinações, em cultos nas grandes catedrais, né? Também as grandes obras de manifestação da fé, por exemplo, as cruzadas, né? Então, a espiritualidade muda conforme o tempo. Depois chegamos na Idade Moderna e Contemporânea. A Idade Moderna, que vai até mais ou menos 1930, né? Altera um pouco essa espiritualidade, nós vamos ter grandes santos aí. E hoje estamos na Idade Contemporânea, os tempos de hoje, com coisas que não havia antes, por exemplo, uma renovação carismática católica, muitas comunidades hoje, né, de leigos. Só no Brasil tem mais de 500 comunidades de leigos, Canção Nova, Shalom, Obra de Maria, Pantocrato, meu Deus, que coisa maravilhosa. Veja por que a espiritualidade muda? Porque o Espírito Santo ele vai soprando na igreja conforme a necessidade da hora. Entende? Por isso que eu fiz essa visão panorâmica aqui, mostrando como é que foi a espiritualidade em 2000 anos de história da igreja. Claro, foi uma visão assim panorâmica, rápida, né? Quem quiser aprofundar isso, eu tenho um livro de história da igreja, 2 livros aqui, História da Igreja Antiga, que eu coloco bastante coisa sobre isso, História da Igreja na Idade Média, e também tem uma coleção de História da Igreja gravada em 100 horas em CD para ouvir, né? Aí tudo isso ajuda a gente a compreender melhor. Hoje eu quero falar sobre a espiritualidade em si. O que a igreja recomenda a gente viver para ter realmente uma vida espiritual. Quero mostrar aqui alguns livros depois, por exemplo, um livro excelente, O Combate Espiritual, né? Esse livro aqui era um livro de cabeceira de um grande santo, doutor da igreja, São Francisco de Sales, lá do século XVI. Esse autor desse livro, né, o monge Lorenzo Scupoli, era diretor espiritual de São Francisco de Sales, doutor da igreja. Vejam o peso desse livro aqui, é uma espiritualidade muito bonita, né? Depois eu quero mostrar algumas coisas que vão caminhando junto com a nossa aula. Bem, todas essas coisas você encontra aqui na Canção Nova, né? Aí pelo Departamento Audiovisual da Canção Nova. Então, vamos ver aqui a base da nossa espiritualidade, né? Então, a base é o amor de Deus por nós, né? Essa é a base. Deus nos ama. Então, nós temos que dar uma resposta a Deus. São João da Cruz, doutor da igreja, dizia assim: amor só se paga com amor. Amor você não paga com dinheiro. Amor você paga com amor. Deus nos ama infinitamente. Por quê? Porque Ele ofereceu uma vida de valor infinito, que é a vida de Jesus, para a nossa salvação. Então a espiritualidade ela é baseada nisso. Ninguém vai ser religioso por medo. Eu tenho que rezar, eu tenho que deixar de pecar, porque senão eu vou para o inferno. Você nunca vai ser um religioso feliz. A gente tem que ser religioso por amor a Deus. O Senhor morreu na cruz por mim. Deus é amor. Deus me dá a comida de cada dia, a roupa que eu visto, o ar que eu respiro.
a família que eu tenho, tudo que eu tenho que responder a esse amor. Entende? Aí é uma espiritualidade sadia. Você se sente feliz. Ainda que você sofra, ainda que você tenha que fazer as coisas com dificuldade, mas você fala, por ti, Jesus. Eu até escrevi um livro com esse título, Por ti, Jesus. Tem dia que eu já estou cansado, trabalhei o dia inteiro, aí tem um programa aqui à noite, eu entro no carro e digo, por ti, Jesus. Renova a minha força como a força da águia, né? Como diz o profeta Isaías. Pronto, daqui a pouco eu me sinto preparado. Invoca o Espírito Santo, aí dá tudo certo. Entende? É pagar amor com amor. Então, o Papa Bento XVI, essa beleza de 90 anos de idade, né? Bento XVI diz, a fonte da alegria cristã é esta consciência de ser amado por Deus. Essa é ele diz, a fonte da alegria cristã. Deus me ama. Não faz mal que alguém não me ame, mas Deus me ama. É a fonte da alegria cristã. Com amor apaixonado e fiel. Gente, o Papa está dizendo que Deus é apaixonado por nós, e é mesmo. Deus é apaixonado por nós. Por que Jesus, gente, aceitou ser um pedacinho de pão? É uma humilhação isso. Virar um pedacinho de pão. Mas ele está ali, ele é ali. Mas para quê? Para estar aqui, ó. Para estar no nosso coração. Por quê? Porque quando você é apaixonado por alguém, o que você mais quer? Você quer que a pessoa te dê dinheiro? Não. Você quer que a pessoa... Não, você quer estar ao lado da pessoa. Não é isso? Eu lembro quando eu era namorado, noivo, eu era cadete lá em Agulhas Negras, a minha esposa ficava lá em Lorena. Eu não via a hora de chegar o sábado, de eu ir para perto dela. E quando acabava o domingo, eu ficava triste, porque eu ia embora. O amor exige a presença. Deus é apaixonado por nós. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Por isso que ele deu a vida na cruz por causa de nós. Não é pouca coisa. A Eucaristia é para isso. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, Jesus não está na hóstia para ficar naquela âmbula dourada no sacrário. Não, ele está na hóstia para vir ao nosso coração. É aqui que ele quer ficar. Ele tem sede disso. Mas quanta gente não entendeu isso ainda, né? Então o Papa diz, amor apaixonado e fiel. Eu peguei essa citação do Papa Bento porque ele explica muito bem. Um amor que é maior que a nossa infidelidade. Nós somos muito infiéis a Deus, somos pelo pecado, pela nossa negligência, pelas nossas omissões, mas Deus continua fiel, né? Nossas infidelidades e os nossos pecados. Um amor que perdoa. E perdoa mesmo. É só a gente pedir perdão que ele perdoa. Pedir perdão com consciência, realmente arrependido. Pronto, Deus perdoa. Então, essa é a base da espiritualidade. A espiritualidade sadia. Não é por medo, não é por nada. É porque eu vou rezar, eu não quero pecar, eu quero trabalhar para Deus, porque eu amo o meu Jesus. Pronto, isso aí é o que a gente tem que viver, né? Então vamos lá, pode passar. Aí eu vou desdobrar um pouco essas coisas agora, tá? Para a gente entender, né? Deu problema? Deu problema. Tenta aí, Fernandinha. Não vai votar? Eu vou seguir no papel. Tudo bem. Aqui no papel eu tenho a nossa matéria aqui. A gente já deixa aqui por causa disso mesmo, né? Sabe o que acontece isso, gente? É falta disso também, sabe? A Canção Nova não tem condição de fazer um backup, de ter um step aqui, ter um segundo... Não, às vezes dá problema, entendeu? Não, sabe, nós temos que ser muito reais. Mas não para, eu estou com o papel aqui, já sei que se der problema eu tenho a minha matéria aqui, né? Daqui a pouco pode ser que a Fernandinha volte aí. Então, eu escrevi aqui algumas coisas. Por exemplo, uma citação do profeta Isaías. Isaías, ali, voltou. Isaías 49:15, olha que beleza. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Difícil, né? Uma mulher abandonar seu filho, né? Às vezes acontece no desespero, né? Esse dia eu vim encontrar uma criança no lixão. É uma mãe desesperada aqui. Mas pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? De repente pode. Não ter ternura pelo fruto das suas entranhas é muito raro.
E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Então Deus está dizendo, pode todo mundo te esquecer, até sua mãe, mas eu não vou te esquecer. Bonito, né? Olha aqui, o Salmo 26, 10. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Gente, nós temos que sentir isso. Isso tem que descer da nossa mente para o nosso coração. Não pode ficar só aqui. Aí ficou na minha mente. Não, tem que descer para o coração. Você tem que sentir isso. Que Deus não te abandona. Nunca. Nem que você sinta abandonado, Ele não te abandona. Você está sentindo, mas você não está abandonado. É palavra de Deus, né? Pode passar. Santo Irineu de Leão, eu gosto muito desse santo. Esse santo morreu no ano 200. Ele enfrentou uma das piores heresias que houve na igreja, que foi chamado gnosticismo, a gnose. Olha a frase que ele escreveu: o homem é a glória de Deus. O homem é a glória de Deus. Ou seja, tudo que existe na terra foi feito para o homem. O Concílio Vaticano II disse na Gaudium et Spes, a única criatura que Deus criou com valor por si mesmo é o homem. Tudo mais, todo o resto foi feito para nós. Ok? Então, o Santo Irineu diz, o homem é a glória de Deus. Por quê? Porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem inteligência, liberdade, vontade, consciência, capacidade de amar, de cantar, de chorar, de sorrir, que ninguém mais tem. Ok? Muito bem. E Santa Teresa d'Ávila é outra grande doutora da igreja, né? Santa Teresa, que viveu no século XVI, foi contemporânea de Lutero, né? Santa Teresa dizia, todas estas belas criaturas me lembram, que criaturas? As coisas criadas, os pássaros, os rios, as montanhas, o mundo. Todas essas criaturas me lembram a minha ingratidão por amar tão pouco o Criador. Criou-as para ser amado por mim. O que Santa Teresa, esses santos espelhavam isso, né? Quando eu olho para as criaturas, eu olho para a beleza, sabendo que Deus criou para mim e criou para nós mesmos. Para quem que Deus criou a galinha? Opa, para vir para a nossa mesa. Para que a galinha bota o ovo? Para vir para a nossa mesa. Por que Deus criou o boi e a vaca para dar leite? Para vir para a nossa mesa. Por que Deus enfeitou os ares com os pássaros? Enfeitou nossas casas com as flores? Para nós. Diz que Deus não fala, mas que tudo fala de Deus. Então é preciso sentir esse amor de Deus. Agora, para sentir o amor de Deus, gente, tem que ter o coração puro. Porque Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Não vai ver Deus, porque Deus ele é puro espírito. Ninguém vê Deus, porque Deus é espiritual. Mas Deus vê a manifestação de Deus pela natureza. E também por nós mesmos. O Catecismo da Igreja diz assim, como é que você vê Deus? O Catecismo fala de duas maneiras, olhando para fora de você e olhando para dentro de você. Quando você olha para fora de você, você vê a beleza do mundo criado, o cosmos, né? Eu fui professor muito tempo de mecânica espacial na universidade, mostrando para os alunos como é que se lança um foguete aqui na Terra, como é que esse foguete desce lá na Lua devagarinho, por causa da lei da gravidade, etc. Né? A beleza do universo, a beleza das leis, da mecânica, da biologia, da física, da química. Sabe? Agora, tem que ter olhos espirituais para ver. Né? Muito bem, pode passar? A nossa resposta, então, ao amor de Deus. Então, aquilo que Jesus disse lá em Mateus 7,21, nem todo aquele que me diz Senhor, 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 Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, qual é a resposta que nós damos a Deus? Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui. Está aqui na Bíblia. A vontade de Deus está aqui no catecismo da igreja. Os mandamentos. Pronto, está aqui a vontade de Deus. Não é? O grande doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, dizia assim, para a gente ser santo, é preciso duas coisas. Fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Fazer o que Deus quer. Tudo que a igreja ensina. Amar o próximo com a nós mesmos, amar a Deus, viver os sacramentos, viver os mandamentos, a
Deus às vezes faz coisas que a gente não espera, na vida da gente mesmo, né? Às vezes Deus permite até uma doença. Por quê? Porque Deus às vezes está corrigindo a gente, né? Eu tenho um filho que fala assim, ó pai, tem gente que só acorda quando a água bate no bumbum. Opa, acorda. Tô no pecado, tô na desgraça, tenho que mudar de vida. Aí leva um susto, né? Quebrou a empresa, perdeu o emprego, está doente, porque esqueceu de Deus, aí volta para Deus. Por quê, gente? Porque Deus está preocupado com a nossa alma. Deus quer nós todos no céu. Um pai que vê um filho brincando com um canivete, ele toma o canivete do filho, não toma? Porque ele sabe que o filho vai se machucar, vai se cortar. Deus também faz isso. Às vezes nós brincamos com canivetes, entre aspas, coisas perigosas da vida. Então Deus de vez em quando toma, ou põe a gente de castigo. Você não põe seu filho de castigo? Deus também. Para mudar de vida. Então Santo Afonso fala, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. O que é esse querer o que Deus faz? Aceita a vontade de Deus. Aquilo que você não consegue mudar na sua vida, claro que você está doente, vai procurar um médico. Está com problema financeiro, vai resolver o problema financeiro. Agora, aquilo que você não consegue mudar, né? Não tem jeito. Então, aceita. Senhor, seja feita segundo a tua vontade. Deus está fazendo uma obra, pode ter certeza. Bom, vamos fazer o intervalo. Muito bem, de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero dizer o nome da cidade de vocês que estão aqui. Uma alegria receber tanta gente aqui hoje no nosso estúdio. O estúdio está lotado aqui hoje. Temos amigos de Guarulhos, São Paulo, quem são? Isto. Bauru, São Paulo. Niterói, Rio de Janeiro. Natal, Rio Grande do Norte. É gente do Brasil inteiro. Ubá, Minas Gerais. São Paulo, capital. Minasul, em Goiás. É Minas, mas fica em Goiás. Tá certo. Sorocaba, São Paulo. Itapetininga, São Paulo. Marília, São Paulo. Itaperuna, Rio de Janeiro. Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Manaus, Amazonas. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola da Fé, a Canção Nova. Tenho aí uma boa estadia neste final de semana. Eu gostaria de lembrar mais uma vez o seguinte: os Correios estão em greve, as revistas da Canção Nova que chegam aos contribuintes não está chegando, evidentemente, e dentro vai o boleto para você pagar a sua contribuição. Né? Se as pessoas não pagarem esse boleto, a Canção Nova vai ficar à míngua. Né? Saímos de uma campanha de abril que foi a pior campanha, talvez, na história do projeto Dai-me Almas. Não chegou a 60%. Então, agora começamos março já com esses problemas todos. Então, qual é a saída? Você entrar na internet. Se você não sabe usar internet, peça para alguém. Entra lá, né, no site clube.cancionova.com. Você imprime o boleto, pega esse boleto, vai aí no banco, na casa do hotel e paga a sua contribuição. E a gente pede o seguinte: como a faixa popular que mais ajuda a Canção Nova, né, que é a classe média, que está sofrendo o maior desemprego, né, e por isso a contribuição tem caído bastante, a gente pede àqueles que estão empregados, bem empregados, que têm mais condições, que aumente a sua contribuição para suprir, sabe? É a nossa comunhão dos santos. A igreja é a comunhão dos santos. Né? No nível espiritual, a igreja da terra, do céu e do purgatório se comunicam trocando graças e bênçãos. Entre nós também precisa acontecer isso. Canção Nova não tem dono, Canção Nova é da igreja, é para o bem da igreja. Né? Então, a gente deixa aqui, eu deixo esse apelo mais uma vez. E qualquer dúvida, liga para o telefone 12 31 86 26 00. Muito bem, Deus vai dar um jeito nisso, com a ajuda de cada um de nós. Eu quero mostrar mais alguns livros aqui de espiritualidade que eu falei. Olha, um livro maravilhoso, O Dom de Si, é de um padre, José Chivers. Excelente esse livro. É um livro antigo, está reeditado. Esse livro me fez um bem muito grande. O Dom de Si, você entregar a sua vida na mão de Deus. Um outro livro muito bom para o nosso crescimento espiritual, baseado em São Francisco de Sales. Né?
A arte de aproveitar as próprias faltas. Como é que você tira proveito das suas próprias faltas? Seus pecados, seus erros, seus defeitos. São Francisco de Sales era doutor, mestre em ensinar isso daqui. Ok? Um outro livro excelente, quando está tratando de espiritualidade, eu estou mostrando. Um outro livro muito bom, também de um sacerdote que já faleceu, alemão, Padre Maurício Meschler, A Vida Espiritual Reduzida a 3 Princípios. Ele baseia a vida espiritual em 3 princípios, uma coisa muito bonita, ok? Não é nada meu, são de autores excelentes, tá? Fica aí, já mostrei o Combate Espiritual, que é outra coisa maravilhosa, né? Do monge Lourenço Scupoli, que era o livro de cabeceira de São Francisco de Sales. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa conversa. Coloca aí, Fernanda, para nós. Então, a nossa resposta ao amor de Deus, né? Jesus que diz que não vai só para o céu aquele que só diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de Deus. Jesus diz lá na Santa Ceia para os discípulos, lá no capítulo, acho que é João 14, 8, Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha, pensa bem, se me amais, quer dizer, amar a Deus, o que é? É guardar os mandamentos, obedecer, viver de acordo com os mandamentos. Né? É que nem o pai fala para o filho: filho, você me ama se você me obedece. Não é assim? Qual é o filho que te ama? É aquele que te obedece, faz a tarefa, arruma as coisas direitinho no quarto dele. Não é assim? Deus também. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos lá. Isso é espiritualidade, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha que bonito, né? Deuteronômio 6,5. E aqui está aqui. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Pode passar, Fernanda. Eu estou colocando aqui alguns desses versículos da Bíblia que lembram isso para a gente, né? São João, na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 16. São João diz: nisto temos conhecido o amor de Deus, né? Jesus deu sua vida por nós. Também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. São João, Deus deu a vida por mim. Então, eu tenho que dar a vida pelos meus irmãos. Mas dar a vida o quê? Eu vou morrer na cruz? Não. É dar a minha vida, dar o meu tempo, né? O meu trabalho, o meu amor às pessoas, ajudar quem eu puder ajudar, ensinar quem eu puder, aquelas obras de misericórdia, espirituais e materiais, né? Fazer o bem faz bem. Então, Deus me ama tanto, então eu também tenho que amar. Né? São João ensinando isso para a gente. É a base da espiritualidade cristã. Né? Olha que bonito, Dom Bosco. Deus nos colocou nesse mundo para os outros. Sabe, gente, o grande problema do mundo hoje, qual é? Qual é o grande problema do mundo hoje? O homem perdeu o sentido da vida. As pessoas não sabem o que estão fazendo nesse mundo. Papa João Paulo II foi quem disse isso. Em 1980, ou seja, já tem aí 37 anos, João Paulo escreveu a primeira encíclica dele, Jesus Cristo Redentor dos Homens. João Paulo II disse assim: qual é o grande problema do homem moderno? Não sou eu que disse isso, não, é ele. Perdeu a identidade. Não é a carteirinha, não. A carteirinha você tira a segunda via. Ele não sabe quem ele é. O homem moderno não sabe o que ele está fazendo aqui. De onde é que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Qual é o sentido do sofrimento? Qual é o sentido da morte? Qual é o sentido do trabalho? E ele fala, por que o homem moderno perdeu a identidade? Perdeu o sentido da vida? Porque ele perdeu Jesus Cristo. E aí o Papa fala assim, só Jesus Cristo revela o homem ao próprio homem. Ou seja, só Jesus Cristo diz para você quem você é. Você é um filho de Deus, amado por Deus. Eu morri na cruz por causa disso, para preparar você para o céu. Então, tua vida tem sentido. Entendeu? Gente, por que há... Eu li esses dias, no Japão, por exemplo, há 30 mil suicídios por ano, gente. É a população de uma cidade pequena. Estados Unidos chega a 28 mil. E muitos países do mundo, e engraçado, hein? Sabe quais são os países que têm mais suicídio? São os países mais adiantados. Não são os países mais pobres, não.
Porque você tem tudo, mas não tem nada. O bolso está cheio, mas o coração está vazio. Vocês entenderam? Qual é o sentido da vida? Dom Bosco está dizendo para nós. Deus nos colocou nesse mundo para os outros. É isso aqui que mata a depressão, viu? Eu conheço uma moça aqui na minha cidade, muito amiga minha, de repente ela pode estar me ouvindo. Um dia ela me disse, Felipe, eu estava numa depressão que não tinha saída. Sabe o que eu fiz? Eu tive uma inspiração. Eu vou ajudar os pobres. Aí ela disse, todo sábado ela fazia um bolo, montava na bicicleta dela, ia no asilo de velhos, conversava com os velhinhos, dava bolo, cantava. Rapaz, acabou minha depressão. Ela disse que faz mais de 20 anos que ela faz isso. Fazer o bem faz bem. Gente, tem 2 remédios para depressão. 2 remédios que eu experimentei. Eu escrevi um livro sobre depressão. A luta contra a depressão. 2 remédios contra a depressão que eu vi, a Eucaristia e a caridade. Hoje eu estava na missa. Vou dar um testemunho que aconteceu hoje comigo. Eu fui à missa às 6h30 da tarde. Não, 6h15. A missa acabou às 7h, na minha cidade. Eu moro aqui em Lorena. Eu estou saindo da missa, dando um abraço da paz no final da missa, uma senhora veio falar comigo, e ela está me ouvindo, porque ela disse que ia escutar o programa hoje. Ela disse, professor, eu estava numa depressão, professor, mas escutando um programa do senhor, o senhor disse o seguinte, o remédio é a missa, é a Eucaristia. Professor, acabou a minha depressão. Eu digo isso, a Fernandinha pegou o livro aqui, A Luta contra a Depressão. Tem cura. Vá no médico, procure o psicólogo, tome o remédio, mas tome também o remédio da alma, a Eucaristia e a caridade. Sabe o que o deprimido ele precisa? Você tem que tirar ele dentro dele. A pessoa deprimida fica só olhando para ela, aí fica assim meio, ai que dó de mim. Isso é muito mal. E a pessoa não consegue sair sozinha. Alguém tem que ajudá-la a sair daí. É que nem aquele paralítico que os caras desceram ele pelo telhado, né? Porque o paralítico não conseguia entrar lá para Jesus curar ele. Então, 4 pegaram o coitado na padiola, desceram na frente de Jesus, Jesus curou. O deprimido também é assim, ele tem que ser ajudado. Ele não consegue sair é uma paralisia meio espiritual, psicológica, não é uma paralisia física. Gente, eu quero falar outra coisa para vocês. Eu tenho uma filha médica que teve depressão de 1 ano. E ela não fica brava de eu contar isso aqui, não. Ela ficou 1 ano sem poder atender no consultório dela. Um consultório lotado, boa médica. Eu digo, Priscila, vamos para a missa todo dia e vamos para a Eucaristia. Faz 1 ano que essa menina está trabalhando direto, pesado. Venceu a depressão. Posso dizer a vocês com garantia, Eucaristia, comungar bem, fazer uma confissão, comungar bem, rezar depois da comunhão, não é sair da igreja correndo, não. Comungou, fica ali, entrega para Jesus tudo que você está sofrendo. Conversa com Jesus, Ele está na sua alma. Pede a Ele para curar você. Você vai ver, não é do dia para a noite, não, mas daqui a pouco você vai sentindo força para sair do buraco. Entenderam? Isso eu experimentei. É a caridade. Eu vi a minha amiga vencer a depressão com caridade e vejo muita gente vencer com a missa, com a Eucaristia. Muito bem. E esse restante de Dom Bosco, Deus nos colocou no mundo para os outros. Quando você faz os outros felizes, você fica feliz. Não fica? Quando você ajuda um pobre, você não fica feliz? E é uma felicidade que ninguém rouba de você. Pode subir a inflação, pode subir o feijão, pode subir o... Ninguém rouba essa felicidade. Felicidade de fazer o bem para o outro. Né? Ok. E fazer o bem tem muitas maneiras. Você pode fazer o bem espiritual, pode fazer o bem material. Uma pessoa que está desesperada, precisando de uma palavra, perdeu um parente, você ir lá, rezar com a pessoa, que coisa maravilhosa. Também o pobre necessitado, você dá uma comida para ele, dá uma ajuda, o desempregado. Quer dizer, a igreja chama de obras de misericórdia, materiais e espirituais. Né? As duas são importantíssimas.
Aqui, né, aquela frase, o amor só se paga com amor, né? São João da Cruz. Mas eu quero ler desde o começo aqui. O preceito do amor tem duas direções, distintas e inseparáveis. O amor a Deus e o amor aos irmãos. Primeiro o amor a Deus. A cruz tem, vocês já repararam que a cruz tem duas barras? Uma vertical, amor a Deus. A horizontal, o amor aos irmãos. Tá? Se o Cristo morreu de braços abertos, para ninguém ficar de braço cruzado. Né? Ninguém fica aí. Né? Duas direções que estão integradas em um caminho de santidade e de purificação, tendo os olhos fixos naquilo que realmente importa na vida humana e cristã, ou seja, amar a todos e sempre a qualquer pessoa, mesmo aquele que possa ser nosso maior inimigo. Olha que ponto chega a beleza da nossa fé. Jesus fala, amar o amigo é fácil, amar aquela pessoa simpática, né? É fácil. Eu quero ver você amar o inimigo. Isso aí é difícil. Mas aí é que tem mérito. Né? Sabe, gente, São Paulo, Jesus fala isso no Sermão da Montanha, né? Lá no capítulo 6 do Sermão da Montanha, e São Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, São Paulo repete isso. Eu quero ler aqui, ó. São Paulo diz assim, Romanos capítulo 12, São Paulo diz assim, versículo 17, olha aqui. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. A pessoa fez o mal para você, o cristão paga o mal com o bem. O cristão não paga o mal com o mal. Por quê? Porque você não apaga fogo com gasolina. Você apaga fogo com água. Ou seja, você destrói o mal com o bem. Jesus se deixou matar. Ele podia aniquilar todo mundo. Quando Pedro puxou da espada, lá no Getsemane, no Horto das Oliveiras, e cortou a orelha daquele servo do sumo sacerdote, o Malco, né? Jesus tocou a orelha do rapaz e curou. Sendo preso, sendo maltratado. Foi lá, disse para Pedro, Pedro, guarda a espada. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é por aí. Você não sabia, Pedro, que se eu quisesse, eu pedia para o Pai me mandava 12 legiões de anjos, e eu acabava com esse barulho aqui? Mas eu preciso beber esse cálice para salvar a humanidade. Então São Paulo fala, né? Não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens, se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Às vezes não depende de nós, a gente quer viver a paz, o outro não quer, paciência, não depende da gente. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixar agir a ira de Deus. A ira aqui entendo como justiça de Deus. Quer dizer, o que São Paulo diz? Não faça justiça com as próprias mãos, deixa para Deus. Deus vai cuidar daquele que te fez mal. Olha o que ele está dizendo aqui, né? A mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. É uma citação de Deuteronômio 32, 35. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não é dar de comer comida envenenada, não. Dá comida boa. Se o teu inimigo... Né? Uma vez eu participei do cursilho, né? Faz muito tempo, lá em 1980 e tanto, e no nosso círculo né? Na decúria, que chama no cursilho, né? Aí nós estávamos debatendo isso, perdoar. Aí tinha um senhor assim, já velhinho, disse assim, como diz um rei, não sei quanto, não tem ninguém para perdoar. Por quê? Não tem nenhum inimigo para perdoar. Por quê? Porque eu mandei matá-los a todos. Não tem mais ninguém para perdoar. Que era o inimigo eu já eliminei. Não é isso. Então São Paulo está dizendo aqui, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, é bonito esse ditado que vem agora. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. É uma citação de Provérbios 25, 21, que São Paulo cita aqui. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal pelo bem. Quando é que você vence o mal? Pelo bem.
é a coisa que eu acho mais difícil na nossa fé. Para ser sincero. O sujeito fez o mal para você fazer o bem para ele, não é fácil. É fácil? Não é. O natural, por causa do pecado original, o que é? Bateu, levou. Não é assim? Mas Jesus é exigente demais. Mas é possível viver isso daqui? É possível. Mas tem que ter a graça de Deus. Só pela nossa natureza não vai. O que Santo Agostinho diz? Santo Agostinho diz assim: aquilo que é impossível à natureza, é possível à graça de Deus. Aquilo que você não consegue fazer pela natureza, ou seja, pelo humano, com a graça de Deus você consegue. Eu gosto de contar a história. Isso é a alta espiritualidade, gente. Eu acho que quem vive isso, eu acho que chegou num topo de santidade, sem brincadeira. Existe um santo chamado Hofbauer, acho que é Rodolfo, era um santo, se não me engano, alemão ou suíço. Assim, desses alemães meio quente, né? Faz tempo, ele já morreu, já está canonizado. Na biografia dele, eu estava lendo, diz que um dia ele chegou num bar, e as pessoas estavam lá jogando baralho, bebendo, não sei o quê, e ele chegou e ele cuidava de um orfanato de crianças, né? Carentes, pobres, e ele chegou lá no meio daquele povo lá, bebendo, e pediu uma esmola. Vocês não podem dar uma ajuda lá para minhas crianças, tal. Aí disse que tinha um sujeito na mesa lá, chamado Kalinski, que o outro falou assim: ô Kalinski, você não disse que quando se encontrasse com esse padre aí, você ia acertar as contas com ele? Não sei se o padre tinha falado alguma coisa que ele não gostou. Falei sim, e eu vou acertar agora mesmo. Passou a mão num copo de vinho, encheu a boca e despejou na cara do padre. Está aí a minha esmola. O sangue do padre esquentou, né? Mas é a história, é a resposta da natureza. Mas aí veio a graça. Ele se acalmou, né? Não é à toa que é santo, né? Aí enfiou a mão no bolso, o povo esperando o circo pegar fogo, né? Enfiou a mão no bolso, pegou o lenço, enxugou o rosto, estendeu a mão de novo para o Kalinski e disse: Kalinski, o que eu merecia você já me deu. Eu sou um pecador. Mas minhas crianças não têm nada a ver com isso. Dá uma esmola para minhas crianças. Ele quebrou o sujeito. Na biografia dele conta que à noite, depois, mais tarde, esse cara foi na casa dele, bateu na janela dele e disse: padre, eu vim trazer um saquinho de moedas de ouro para as suas crianças. E se tornou um dos maiores colaboradores do padre. Por quê? Porque o padre pagou o mal com o bem. Gente, é terrivelmente difícil isso, só com a graça de Deus. Mas quando você consegue, você sabe o que acontece? Você amontoa carvões em brasa sobre a cabeça do outro. Vocês entenderam o que é isso que São Paulo fala aqui? Ou seja, você derrete o coração da pessoa. Por que aquele centurião romano, aos pés da cruz de Jesus, ele estava chefiando a crucificação de Jesus? O que era um centurião? Era o chefe de uma centúria. O que é uma centúria? 100 soldados romanos. Era um oficial romano. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. O que foi que ele disse? Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Se converteu. Por quê? Porque Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Porque Jesus, sendo crucificado, perdoava. Gente, é por isso que Jesus arrebenta qualquer montanha de pedra. Porque Jesus fala uma coisa e cumpre. Na montanha das bem-aventuranças, ele falou: amai os inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. E no outra montanha, na montanha do Calvário, ele viveu isso. É por isso que Jesus arrebata, porque Jesus não é um farsante, que fala uma coisa, faz outra. Ele fala, ele ensina e cumpre nele. É por isso que Jesus é extraordinário. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim, né? Porque ele cumpre, né? É bonito isso. Vamos lá, pode passar, Fernandinha. O que é ter uma vida espiritual ou vida interior? Vida espiritual ou vida interior, os místicos, mais ou menos, confundem essas duas palavras.
né? É preciso o quê? É viver a vida em Cristo. Vida interior é você ter uma comunhão com Cristo. Sabe, gente, uma coisa que a maioria dos católicos não entendeu ainda é que Deus mora em nós. É dogma de fé, que quando nós estamos em estado de graça, ou seja, nós não temos pecado mortal, nós somos templo da Santíssima Trindade. Mas será que a gente tem consciência disso? Deus está aqui, você conversa com Deus, você para de vez em quando durante o dia e lembra disso. Deus está aqui, você conversa com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que a Trindade se torna presente. Mas como é que a Trindade se torna presente? Porque Deus é indivisível. Ninguém consegue separar as três pessoas da Santíssima Trindade. Não, as três pessoas são unidas. A teologia fala em propriedades de cada uma, mas elas são unidas. Então, como nós somos templo do Espírito Santo, São Paulo fala isso clarissimamente, o Pai e o Filho estão aqui. Então, o que é a espiritualidade? Vida interior. É você ter essa comunhão com Deus, essa união com Deus. Você ir no sacrário conversar com Jesus, que está ali vivo, ali ele está ali, carne, corpo, sangue, alma divina, mas também está aqui. Então, essa intimidade com Deus, contar seus problemas para Deus, meditar a palavra de Deus, Deus fala, quando você lê, Deus fala. Isso é que é espiritualidade. Bom, vamos para mais um intervalo, já levantou a plaquinha aí, vocês viram, daqui a pouquinho a gente volta já, é rápido, espera aí. Muito bem, estamos aí já no nosso último bloco do programa de hoje. Eu quero dar 2 avisos aqui importantes. Estamos nesse final de semana, 5, 6 e 7, começa amanhã, o acampamento da Obra de Maria. A Obra de Maria é uma comunidade maravilhosa de Recife, do Gilberto. Eu conheço a comunidade há mais de 20 anos que trabalho com eles. Eles têm um trabalho conjunto com a Canção Nova de peregrinações, vocês veem aí pelos anúncios das peregrinações. E todo ano eles têm um acampamento aqui da Obra de Maria. Uma muito boa, tem vários padres, né? Quem é que vai estar pregando aqui? O tema, Maria, a fiel esposa do Espírito Santo, é o tema do acampamento. Tá? Vai estar pregando aqui o padre Moisés, padre Alisson, que são da obra, o Ivanildo Silva, que é um consagrado da Obra de Maria há muito tempo, que faz aquele DDD, né, os doidinhos de Deus, é uma espécie de um humor com espiritualidade, né? Se a gente pode dizer assim, né? E ele vai ter, inclusive, haverá um teatro que ele é chamado de Viver de Rir, né? Com o Ivanildo. Realmente o Ivanildo ele é muito dotado nisso. Muito bem, informações pelo site eventos.cançãonova.com, tá? Ou pelo telefone que você já conhece, o 3186-2600. Agora aqui outra coisa, a Canção Nova está digitalizando, como eu expliquei, toda a sua infraestrutura, né? E já tem muitas cidades que já tem. Se você quiser saber se a sua cidade já está no sistema digital, então você entra no site tv.cançãonova.com/tv-digital, ok? Vou repetir, tv.cançãonova.com/tv-digital, ok? Então, com esse sistema novo, você vai ter uma imagem melhor, um som melhor, uma qualidade melhor, né, para você assistir. Muito bem. Quero mostrar ainda rapidamente aqui mais algumas coisas de livro, antes da gente continuar o nosso estudo. Em Busca da Perfeição. É um outro livro para espiritualidade. Esse fui eu quem escrevi. É um livro para você meditar a cada semana um tema, para buscar a perfeição. Está aí na mão de alguém na plateia. Um outro livro que é de um padre dominicano excelente, que também já faleceu, L.J. Carlin. Esse livro é maravilhoso. O mistério da nossa conformidade a Cristo. O que quer dizer esse livro aqui? Esse livro aqui é baseado num versículo de São Paulo. São Paulo, capítulo 8 da Carta aos Romanos, versículo 29. São Paulo diz assim, para mim, isso aqui é o auge da vida interior. São Paulo diz assim, Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, o que Deus quer de cada um de nós? Que a gente seja como que um outro Cristo. Por quê? Porque nós somos criados à imagem de Cristo.
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quem é Deus homem? É Jesus Cristo. Então, Tertuliano, que era um padre da igreja lá do século II, Tertuliano disse assim, que quando Deus criou Adão, ele olhava para Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos criados à imagem de Jesus Cristo. Só que o pecado original e os pecados pessoais quebraram essa imagem. É como se eu pegasse uma imagem daquela ali, de gesso, e deixasse cair no chão. Vai quebrar tudo, né? O que Cristo veio fazer? Restaurar essa imagem em nós. Então, qual é o papel da igreja? É restaurar Cristo em nós. Por isso que São Paulo fala, Romanos 8, 29, Deus nos predestinou, ou seja, nossa meta, nosso objetivo, é sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. E isto é a santidade. A santidade é eu pensar como Cristo pensava. Padre Zezinho, a música dele, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia. Quando a nossa vida, aquilo que São Paulo diz, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Este livro leva a gente pela mão, quando ele fala aqui, o mistério da nossa conformidade. Conformidade quer dizer o quê? Você adquirir a forma de Cristo. É um livro antigo, não era mais publicado, eu resgatei, junto com um amigo, resgatamos esse livro, né? Um amigo da Cultor de Livros, junto conosco. Esse livro e aquele outro que eu mostrei, O Dom de Si, são os livros que eu mais recomendo hoje para essa questão que eu coloquei ali de a vida interior. Você tem intimidade com Deus. Isso muda a vida da gente. Bom, para completar os livros, eu quero mostrar 2 livros que foram lançados essa semana. A Missa, não sei se conhecem o filho do Dunga da Canção Nova, o filho dele chama-se Felipe Santos, e ele é formado em História, e é um excelente desenhista. Então, ele gosta muito de desenhar, e ele escreveu um livro para crianças, que eu achei muito bom, onde ele ensina a missa para criança de ponta a ponta, desde que o padre entra no altar, até o padre dar a bênção final, e tudo ilustrado para a criança. E ele pediu que eu ajudasse ele na parte, vamos dizer assim, doutrinária, teológica. Então, eu ajudei o Felipe a escrever, né? Até não pedi que não quero meu nome nem no livro, o livro é dele, né? Mas eu fiz apenas a apresentação do livro. O livro para os pais e catequistas ajudar a criança. E ele ensina, por que o padre usa, por exemplo, várias cores, né? Na missa, a estola verde, vermelha, roxa, etc. Ele vai explicando para a criança e com desenho. Um pequeno, fino, mas olha, até para uma pessoa adulta, que não sabe o que é a missa, aí a pessoa vai entender. Quando o padre sobe no altar, o que significa o padre subir no altar? É Jesus Cristo que sobe o Calvário. Está tudo explicadinho, entendeu? Até a cidade. E um livro, esse livro eu queria escrever há muito tempo, agora eu terminei, O Sentido Cristão do Trabalho. Gente, o cristão que trabalha mal é um mau cristão. O trabalho santifica. A gente passa a vida trabalhando. Jesus trabalhou até os 30 anos como carpinteiro, antes de ir para a vida pública salvar o mundo. O que Jesus quis mostrar, gente? O trabalho é sagrado. Então, o cristão que mata o trabalho é negligente, é displicente, é despreparado. É um mau cristão. A gente não deve ser cristão só na igreja, não. Tem que ser cristão na oficina, na escola. Se você é um cristão bom, você tem que, como professor, você tem que preparar bem uma aula, você tem que dar bem uma aula, você tem que preparar uma prova bem preparada, corrigir uma prova com justiça, amar os seus alunos. Senão você não é um bom cristão. Se você é um médico, você tem que ser um médico de Deus. Vou operar um doente, eu vou rezar primeiro. Eu vou fazer tudo que eu posso fazer do melhor. Sabe, São Paulo tem uma passagem, isso é espiritualidade. Isso é a alta espiritualidade que eu vou dizer aqui. São Paulo tem 2 versículos na carta aos Colossenses. Colossenses 3, notem isso, depois leiam em casa com calma. Colossenses 3, versículo 17 e versículo 23. Eu gosto tanto, eu até já decorei esses 2 versículos. O Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerdes,
por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Olha que coisa profunda. Tudo o que fizerdes, não importa se você está lavando uma camisa, se você está operando um doente, ou se você está dando uma aula. Tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, faça em nome do Senhor Jesus. Dando glória a Deus Pai. Então, se você trabalha por Jesus, aí o versículo 23 completa. No 23 ele fala assim, tudo o que fizer, é interessante que os dois versículos começam com a mesma exortação, tudo o que fizerdes, não fique nada de fora, quer dizer, na nossa vida nada é profano, gente, tudo é sagrado, você entendeu? Você que faz uma comida para os seus filhos, é sagrado o que você está fazendo, a casa que você varre, a roupa que você lava, é sagrado. São Paulo diz assim, tudo o que fizerdes, faça de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor, certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Servi a Cristo Jesus. É o versículo 23. Gente, isso muda a vida da gente. Tudo o que fizerdes, faça de bom coração, quer dizer, faça com amor. Um amor. Não para os homens, olha, isso aqui é o fundamental, não porque eu vou receber um salário, não porque eu vou ser promovido, não porque senão o chefe manda embora, não, faça para o grande chefe, o grande patrão, não para os homens, mas para o Senhor, então você vai fazer da melhor maneira possível, se você vai dar uma aula, você vai preparar essa aula, porque você não vai matar seus alunos com uma aula maldada, como muito professor faz, né? Ou você vai exercer uma profissão que você não tem capacitação, então você vai estudar, você vai se preparar. Sabe, gente, um dia o Papa Paulo VI disse uma frase muito interessante. Paulo VI disse assim, a mediocridade ofende o Espírito Santo. A mediocridade. O que é mediocridade? É um sujeito que vai fazer um negócio, ele faz mal feito, ele não se preparou, ele não estudou, ele faz mal. Medíocre, relaxado, displicente, negligente, imprudente. O profeta Jeremias fala assim, maldito aquele que faz mal feito as obras do Senhor. Gente, isso dá arrepio na gente, né? Se você é um catequista, seja um catequista de verdade, um catequista que estuda o catecismo, para não chegar lá e falar coisa errada para os alunos, para os catequizandos. A mediocridade ofende o Espírito Santo. É muito sério isso. E não é só a mediocridade nas coisas da igreja, não. É mediocridade na sua oficina. Se você vai consertar um carro de um sujeito, você conserta o carro mal consertado, o carro vai sair ali, vai quebrar de novo. Se você é um médico, vai tratar de um doente, você não trata do doente porque você não se preparou direito, ou você não estudou direito, e o cara vai embora, toma às vezes um remédio errado e não fica curado. Mediocridade. Você é um professor que não prepara a tua aula. Eu digo professor porque eu sou professor, fui professor há 40 anos. Né? Não pode, eu tenho que vir para uma aula dessa aqui, eu tenho que preparar tudo direitinho, passar para as meninas mais cedo, elas vão, passam para o computador, faz os slides, porque eu não posso chegar aqui e ficar aqui gaguejando na frente de vocês. Televisão é uma coisa cara. Entenderam, gente? Então, esse livro do trabalho, o sentido cristão do trabalho, é para a gente pensar um pouco nessas coisas. Bom, eu estou fazendo essas intermediações, tudo isso no fundo é espiritualidade, né? É viver para Deus. Volta aqui. Então, o que é ter uma vida espiritual ou vida interior? É viver a vida em Cristo. É isso que São Paulo falou, né? Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. A expressão, olha que coisa interessante, a expressão em Cristo Jesus ocorre 164 vezes nas cartas de São Paulo e 24 vezes nas cartas de São João. Então, São Paulo, toda hora ele fala em Cristo Jesus, viver em Cristo Jesus, trabalhar em Cristo Jesus, sentir. Por isso que São Paulo diz, não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Né?
essa vida interior? Passa. Santo Agostinho, ele explicava isso, a vida interior, dizendo o quê? Está lá no livro dele, As Confissões, um livro que eu recomendo para todo mundo ler, né? Santo Agostinho contando a conversão dele, nas Confissões. Quando eu estiver inteiramente em vós, Deus, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Então, quando a minha alma estiver repleta em vós por inteiro, então a minha vida será verdadeira. Qual é a comparação que eu faço? A comparação que eu faço é o seguinte, vou até fazer um desenho aqui. Imagina que você tem um vaso, né? Imagina aí um vaso, né? Você pode encher o vaso até aqui, por exemplo. Esse vaso não está cheio, né? Então, o que a gente fala? Quando, né, a minha alma estiver repleta de vós por inteiro, minha vida então será verdadeira. Então, quando eu encher o vaso ou seja, quando eu encher a minha alma de Deus até a boca, aí Santo Agostinho chegou, aí a minha vida vai ser verdadeira. Ou seja, aí eu vou viver como Deus quer. Mas por que a gente não enche esse vaso até a boca? Por quê? Porque tem uma porção de coisa aqui que está atrapalhando. Entendeu? Imagina que você é um vaso, mas se eu encher esse copo aqui de pedra, eu não vou conseguir encher ele de água, porque a pedra vai ocupar espaço. Então, o que é encher a alma de Deus? Tira as pedras. Quais são as pedras que a gente tem dentro da gente? Os pecados, especialmente os pecados capitais, né? Na medida que a gente vai tirando as pedras, Deus vai enchendo, né? Nós dizemos, Ave Maria, cheia de graça. Por que ela é santíssima? Porque nela não tinha pedra, era só graça. Por que Nossa Senhora das Graças aparece distribuindo as graças? Porque ela transborda a graça. Quem é cheio de graça acaba transbordando de graça. Por isso que o anjo diz para ela, ave. Ave quer dizer salve, né? O francês diz, je vous salue, Marie. Eu vos saúdo, Maria. Salve. Né? Por quê? Porque você é cheia de graça, você é cheia de Deus. O Senhor é contigo. Ou seja, Deus ocupou você tudo. Né? 100%. Não tem nada dentro de você que não esteja ocupado por Deus. Então, Santo Agostinho fala, né? Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação, repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Aí eu vou ter vida mesmo plena. Porque vida verdadeira é vida em Deus, né? Passa, Fernando. O Catecismo, no número 46 dele, diz assim, quando escuta a mensagem das criaturas e a voz da sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. É aquilo que eu falei. Como é que você sente Deus? Olhando para fora de você e olhando para dentro de você. Quando o homem escuta a mensagem das criaturas, ou seja, ele olha para fora dele, e a voz da sua consciência, então o homem sabe que Deus existe. Porque não é possível tudo isso existir sem um Criador. Quando você olha para dentro de você, quem é que me deu inteligência? Quem é que me deu a vida? Fui eu que dei a vida para mim? Não foi. Por que nenhum de nós pode tirar a própria vida? Porque não fui eu que dei a vida para mim. Eu não decidi o dia que eu ia existir. Alguém decidiu que ia existir aqui. Eu vou existir. Passou. Não. A gente recebeu. Então, eu olho para dentro de mim, a minha consciência, a minha inteligência, a minha liberdade, a minha vontade, a minha memória, né? Meu intelecto. Meu Deus, quem me deu isso? Não foi meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe me deram a carne. Deus colocou aí uma alma. É na alma que Deus colocou que está a inteligência, a liberdade, a vontade, a consciência. Por isso que quando a gente morre, a gente não morre. Ou seja, o corpo vai para a terra, mas a alma, a pessoa volta para Deus. O eu volta para Deus. Porque é na alma que está o eu. Ali está a inteligência, a liberdade. Por isso que a gente, depois da morte, é julgado
diante de Deus. Por quê? Porque está ali. Tudo que captou na minha vida está na minha alma. Ok? Passa. Santo Ambrósio, doutor da igreja. Eu gosto muito dos doutores da igreja. Morreu em 397, foi aquele bispo de Milão que batizou Santo Agostinho. Santo Agostinho ia assistir às pregações de Santo Ambrósio, lá na Catedral de Milão, né? Lá na Catedral de Milão, que já foi em Milão, lá na Itália, lá na cripta da Catedral de Milão, tem o batistério, onde Santo Agostinho foi batizado por Santo Ambrósio. Né? Quando você for a Milão, não deixe de descer lá na cripta da Basílica está lá até hoje. Então, Santo Ambrósio dizia, membros de Cristo, somos a sua carne e seus ossos. Onde está a salvação? Em estar com Cristo, em estar na unidade do seu corpo. Ali não há defeito, ali nenhum vestígio de pecado. Está lá no escrito dele dos Salmos 39, 12. É a mesma reflexão de Santo Agostinho colocada de outro jeito. Pode passar. Aqui eu estou colocando algumas citações assim, porque ajuda a gente a entender essa questão da vida interior. A incorporação a Cristo nos dá acesso à Santíssima Trindade e seu templo. O que é essa incorporação a Cristo? Nós somos membros de Cristo. Olha, gente, o que o batismo fez em nós? O batismo nos enxertou em Cristo. Somos membros do corpo de Cristo, somos igreja. Então, é uma incorporação em Cristo. Essa incorporação em Cristo nos faz o quê? Templo da Santíssima Trindade. Porque onde está o Filho, está o Pai, está o Espírito Santo. A igreja ensina que Deus é inseparável, as três pessoas. Vós sois o corpo de Cristo, São Paulo fala, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Isso é muito importante a gente entender. Sabe, gente, tem um padre chamado Padre Francisco Fausto. Ele já está com 84 anos, mas é uma maravilha o Padre Francisco Fausto. Ele tem alguns livros dele aqui. Ele fala assim, meditar, sabe o que é você meditar? É que nem você chupar uma bala. Imagina aquelas balas duras, você põe na boca, diz, não pode morder, tem que ir dissolvendo. Então, a gente tem que ler um versículo desse, vós sois o corpo de Cristo. Cada um de sua parte é um de seus membros. Então, você tem que se sentir, então, eu sou um braço de Cristo, eu sou um olho de Cristo, eu sou uma orelha, um ouvido de Cristo. Você entendeu? E deixa Cristo falar. Então, vai chupando essa bala aí, até ela acabar. Meditação tem que ter silêncio, tem que ter paciência, tem que ter tempo. É o que mais faz bem para a nossa vida espiritual. Você medita, por exemplo, a paixão de Cristo. Cristo no Horto das Oliveiras. Aquela agonia dele, triste, dizendo para os apóstolos, minha alma está triste até a morte. Pensa naquilo. Deixa Deus falar na sua cabeça. É isso a espiritualidade. É isso a vida interior. Bom, recebi o recado que meu tempo já acabou, né? Paciência, semana que vem a gente volta. Olha, dia 11, aula que vem, vou falar, se Deus quiser, sobre Nossa Senhora de Fátima, porque dia 13, 100 anos de Fátima, né? E foi a aparição talvez mais importante de Nossa Senhora na história da humanidade. A gente vai entender isso aqui semana que vem. Lá no pátio de Fátima hoje está um pedaço do muro de Berlim. Aquele muro da vergonha que caiu em 1989, que dividia a Europa na Europa comunista e na Europa livre. As aparições de Fátima, através do Papa João Paulo II, nós vamos conversar tudo isso. E dia 18, se Deus quiser, o Dom Orlando Brandes, que é o arcebispo de Aparecida, que deve estar aqui. Tudo isso também faz parte da espiritualidade, né? A espiritualidade é um negócio muito amplo, tá bem? Eu quero pedir então agora aos sacerdotes que estão em casa, nos acompanhem, também diácono, que nos dê a bênção. A bênção pode ser dada à distância, né? Porque é um sacramental, não é um sacramento. Sacramento não pode ser à distância, sacramental pode. Então, coloque a intenção de vocês hoje. O que vocês querem pedir hoje para Deus? Jesus dizia para os apóstolos assim, pregue o evangelho e cure os doentes. Até aqui nós pregamos o evangelho, né? Agora vamos pedir ao Senhor para curar os doentes. Qual é a sua necessidade? Ou você que está em casa, vocês que estão aqui. Acredite nessa bênção. É bênção dada pelos ordenados, né? Com as mãos ungidas no sacramento da ordem, né?
Peça a graça que você precisa hoje. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José, desça sobre nós essa bênção, trazendo saúde para o corpo e para a alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Até uma outra vez, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!